todos reunidos no mesmo lugar. Jesus, estamos abrindo, mais um estudo, estamos mais uma vez dando alguns passos em direção ao livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós mergulhamos no capítulo de número 12 desse livro, que eu tenho certeza tem sido de suma importância. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado contigo, através dos ensinamentos e da aprendizagem da igreja primitiva, entender como tudo começou, entender como foi a história, o início, os alicerces da igreja do Senhor Jesus, para nós, para mim, para o meu coração. Deus me enche assim acrescenta minha fé ao ver assim a situação, ao ver as situações que o povo passou, não desistindo por amor ao Evangelho de Cristo, que isso firme no nosso coração como um marco para a igreja desse tempo, para a nossa igreja dos dias de hoje, que essa fé produzida no coração dos cristãos daquela época seja a mesma hoje sobre o nosso coração, que aquela coragem esteja sobre a nossa vida nos dias de hoje, que a igreja do Senhor permaneça, permaneça firme nesse evangelho, firme nessa palavra, que não se venda, que não volte para trás e que não se corrompa, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 12, Encerramos o 11, vendo o apóstolo Paulo, então, juntamente com Barnabé, na cidade de Antioquia, fazendo novos discípulos para a igreja do Senhor, gentios se convertendo ao evangelho. E agora, no capítulo de número 12, vai dar início a uma história que acontece por essa mesma época, só que em um outro determinado local, uma outra situação. O capítulo de número 12 vai iniciar falando de um período de reinado do rei Herodes. Esse rei Herodes Agripa, ele é sobrinho de Herodes, aquele que mandou decapitar João Batista. É neto de Herodes, aquele que mandou matar as crianças na cidade de Belém com o nascimento de Jesus, tentando matar o Messias, e ele manda dar uma ordem de matança às crianças da cidade de Belém. Então, esse Herodes é outro Herodes, ele é sobrinho de Herodes, Herodes Antipas, que decapitou João Batista, e é neto de Herodes o Grande, que mandou matar as crianças em Belém. Então, Herodes, nessa época, esse rei Herodes decidiu no seu coração e está perseguindo a igreja do Senhor mais uma vez, A perseguição, ela se mantém, e ele está perseguindo a igreja do Senhor violentamente, Já que ele tem uma herança familiar de perseguição, João Batista foi decapitado por seu tio, então a herança, essa familiar de vingança, está no sangue dessa família. E Herodes Agripa, ele vai mandar matar Tiago, E Tiago, um dos apóstolos do Senhor Jesus, um dos 12, que o Senhor Jesus escolheu, ele vai ser decapitado a mando do rei Herodes Agripa. E com tudo isso, vendo que o povo judeu, aqueles que não estão convertidos ao evangelho, aqueles que defendem a lei, que eles se agradam dessa atitude de Herodes, Herodes vai então mandar prender Pedro também, esperando levar Pedro a julgamento, diante do povo dos judeus. Está acontecendo a festa da Páscoa, que é a festa dos pães asmos sem fermento, e esse período de festa a lei não permite que pessoas, que condenados sejam levados a julgamento. Então Herodes manda prender Pedro para esperar que a festa se acabe, E depois da festa, então, a decisão dele é levar Pedro diante do povo para ser julgado. Mas algo extraordinário vai interromper os planos, algo sobrenatural vai interromper os planos
de Herodes. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão João. Quando Herodes viu que isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia, sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então, é isso que eu falei até aqui, né? Tiago é decapitado, o primeiro dos 12, né? A ser relatada a morte, é o primeiro a morrer. Tiago, ele é decapitado. Quando a Bíblia fala aqui que ele foi morto à espada, é que ele foi decapitado. Então, como o povo tenha gostado dessa atitude do rei Herodes, ele prende Pedro, mas a celebração da festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, impede que Herodes leve Pedro a julgamento durante a festa. Então ele vai esperar essa festa acabar para depois levar Pedro a julgamento. Pedro então é preso, né? E nós sabemos que já é a terceira vez que ele é preso, né? O livro de Atos relata aqui a terceira prisão de Pedro, sendo que a primeira vez, lá no capítulo de número 5, ele é preso e o anjo do Senhor, né, o liberta da prisão. É a primeira vez que ele é preso e algo extraordinário aconteceu. Misteriosamente, o anjo do Senhor liberta Pedro da prisão. A segunda vez que ele é preso, nós já vimos também que é quando Gamaliel entra em defesa dele, de João, para que os líderes libertem eles, porque provavelmente devem ser mais um grupo que está sendo formado, mais uma rebelião. Lembram? Gamaliel vai entrar em defesa e eles, então, os líderes vão decidir liberar da prisão. Essa é a terceira vez que Pedro é preso, mas como ele já foi liberto uma vez, dessa vez Herodes manda colocar 4 escoltas de guarda. Cada uma dessas 4, né, escoltas tem 4 guardas em cada um, 4 soldados em cada uma delas. Isso quer dizer que tem 16 homens vigiando Pedro na prisão, vigiando um único homem, né? Tamanho a evolução, tamanho é o que Pedro está realizando em Jerusalém, né? Tamanho é o medo dessas lideranças com tudo que está acontecendo através da vida desse discípulo. Eles colocam, então, esse número, 16 homens, para vigiar ele, para não acontecer o que aconteceu com a primeira prisão dele, que misteriosamente foi liberto. Mas aí a Bíblia vai continuar dizendo que eles colocam correntes, né, sobre os pulsos de Pedro. Ele está, então, não apenas preso dentro de uma cela, mas ele está também preso por correntes sobre os seus pulsos. Ele está preso, cada pulso com uma corrente, ele está acorrentado também, e um soldado de cada lado dele, além dos que estão para fora da cela vigiando, ele tem um em cada lado dele, guardando ele nessa prisão. Então é uma prisão de segurança máxima, vamos dizer assim, né? Guardando a vida desse homem para aquilo que ele está disposto, que o rei está disposto a fazer com ele. Mas nós encerramos aqui o versículo de número 5 com algo muito importante. Existia uma igreja, existia um povo que conhecia o poder da oração, né? Existia um povo que estava orando e não apenas orando. O versículo 5 diz que esse povo orava fervorosamente pela vida de Pedro, pedindo a Deus, né, pela vida de Pedro. E essa oração, então, ela vai ser ouvida pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer, Lucas escreve aqui no capítulo de número 12, que uma luz é vista, né? Uma luz, ela vem sobre a cela, versículo de número 7, de repente uma luz vem sobre a cela, um dia antes desse julgamento, né? O julgamento está marcado então para amanhã, vai se encerrar a festa dos pães asmos, e um dia antes do rei Herodes fazer, né, concluir
a sua vontade de levar Pedro ao julgamento. Então, um dia antes, uma luz desce sobre a cela, o anjo do Senhor toca sobre o lado de Pedro, acordando ele, porque ele está dormindo ali, né? Descansando no meio da tribulação, né? No meio da prisão, na luta, ele está descansando no Senhor, e o anjo toca nele, diz a ele: levanta, levanta depressa. Ele obedece, né, a voz do anjo, ele obedece essa voz, e ele levanta, e o anjo diz: te veste e calça as tuas sandálias e segue-me. Pedro, ele vai olhar e vai pensar, né? Ele vai pensar que é uma visão, ele vai ficar assim, né, acordado, mas vai pensar que é uma visão, mas vai seguir o anjo, vai seguir, eles vão sair misteriosamente, essas cadeias, elas caem, né? Misteriosamente não, milagrosamente, né? Um milagre do Senhor, essas correntes caem dos pulsos de Pedro, Pedro é liberto, ele segue o anjo, passam pela guarda, o Senhor faz com que eles sejam invisíveis aos olhos da guarda. 16 homens, eles passam por toda a escolta, e eles vão passar pela primeira, passar pela segunda, chegar diante do portão que dá acesso à saída, né, daquele lugar, e o portão, pela mão de Deus, se abre sozinho, né, sozinho aos olhos humanos, mas pela mão do Senhor, eles se abrem, os dois passam, e o anjo acompanha até um trecho da rua, quando Pedro já não está mais à vista dos soldados, à vista daqueles que querem o levar a julgamento, né? E quando Pedro já está em segurança, então a Bíblia vai dizer que o anjo, ele deixa Pedro, né? Ele some daquele percurso, e Pedro segue então sozinho agora em direção à casa de Maria, onde a igreja está reunida, orando, a mãe de João Marcos, né? Pedro então chegando lá, ele vai encontrar os seus irmãos, né? A sua igreja, né? A igreja do Senhor reunida pedindo pela sua vida. Então o anjo do Senhor, ele liberta Pedro, leva Pedro até, né, onde ele esteja em segurança, assim, longe desses soldados. Então Pedro vai seguir a casa aonde a igreja está reunida em oração. Chegando neste lugar, Lucas escreve que Rode, né, uma discípula, é ela quem ouve Pedro chamar e vai abrir a porta. Mas ela fica tão contente em ver o rosto de Pedro, né, em ver que Pedro está ali, que ela, em vez de mandar ele entrar, ela fecha a porta e vai contar aos irmãos que estão orando que Pedro está ali. Mas a igreja, ela está orando, né, por um milagre, e quando esse milagre está ali acontecendo, quando esse milagre já é real, a igreja, ela fica atônita, incrédula, vamos dizer assim, né? Está pedindo, mas ao mesmo tempo a incredulidade está no coração deles, porque quando Rode chega com a notícia de que Pedro está à porta, eles vão dizer que ela está fora de si, não vão acreditar nas palavras dela. Mas ela vai insistir, né? Vai insistir, e eles vão dizer: então é o anjo dele que está aí. Mas Pedro vai continuar batendo a porta, né? Até que eles possam vê-lo, né? Ver ele chamando, e vão ver Pedro então, e vão ficar admirados. Muitas vezes isso acontece sobre as nossas vidas. E a oração que nós devemos ter para que Deus afine os nossos ouvidos, a sua voz, para que o Senhor alinhe o nosso coração, a voz dele, a palavra dele, porque muitas vezes pedimos insistentemente, pedimos fervorosamente pelo milagre, e quando o milagre chega diante das nossas vidas, nós não conseguimos discernir, não conseguimos entender que é o milagre, que ele está ali, mas nós o recusamos, né? O que a igreja não acreditou no milagre, né? Essa igreja estava orando, e a Bíblia, Lucas escreveu no versículo 5 que eles oravam fervorosamente. Fervorosamente, nós temos que acreditar, dispor nosso coração em cada palavra dita ao Senhor. E se oravam fervorosamente, quando o milagre é manifesto, eles não creram, né? Eles estavam orando por alguma coisa que talvez achavam impossível de acontecer. Mas que nós, nesse tempo, viemos pedir para o Senhor, discernimento para o Senhor, a capacidade de nós ouvir a voz do Senhor e definir a voz do Senhor. Mesmo que o Senhor diga não, mas que nós venhamos definir
que o não é do Senhor. Quando o Senhor disser sim, que nós venhamos definir, né? Que nós venhamos entender, discernir essa voz que fala conosco, que nos vai nos dizer sim, que vai nos dizer não, mas que nós venhamos entender, pedir para o Senhor, Senhor, alinha o nosso coração, Senhor, alinha o nosso coração à tua vontade, que nós venhamos entender, né? Quando é momento de continuar em oração e quando é momento de entender que o milagre já foi manifesto, que a bênção, que a vitória já chegou sobre as nossas vidas. E então Pedro, né, vai olhar eles assim admirados com o que aconteceu, vai fazer sinal para que eles parem, vai contar a eles o que aconteceu e vai dizer: vão a Tiago e aos outros discípulos e contem a eles o que aconteceu. Esse Tiago aqui que Pedro fala já não é o Tiago, né, que foi decapitado pelo rei Herodes. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus também, que é discípulo entre eles. Então Pedro vai dar uma ordem dizendo a eles que contem a Tiago o que aconteceu. Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. E então Lucas escreve que Pedro vai para um outro lugar, né? Ele vai continuar o ministério dele, vai continuar a missão dele. Não é essa prisão, mais uma vez, que vai fazer ele parar. A Bíblia vai falar que ele vai para outro lugar e vai continuar o ministério do Senhor Jesus, vai continuar cumprindo a missão que o Senhor confiou na vida dele. E então agora, a continuação do capítulo 12 vai dizer que o dia amanhece. O dia amanhece quando a guarda vê que Pedro não está na prisão, né? Um alvoroço vai se formar. Eles vão ficar apavorados. Por quê? Porque a recompensa não. Porque o que acontecia com os guardas, né? Diante de um preso que escapava, né? Era muito intensa. O castigo que vinha sobre os guardas era algo muito intenso. E então, Lucas conta aqui que Herodes vai ficar... Herodes, ele vai ficar muito... Versículo de número 18. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Houve um alvoroço entre os soldados porque eles conheciam, né, a disciplina para aqueles que deixavam um preso escapar da prisão. E a Bíblia vai dizer que a disciplina para esses soldados foi a morte. Herodes, então, furioso, ele vai mandar matar essa guarda que estava cuidando, né, ali guardando a prisão de Pedro, não entendendo que foi o anjo do Senhor, né, mas vai vir sobre esses guardas, então a disciplina é a morte. Herodes manda matá-lo e diante de tudo que aconteceu, Herodes vai partir da cidade de Jerusalém em direção à sua residência, que é na cidade de Cesareia, porque lá existe um povo de Tiro e Sidom, onde tem um conflito com o rei Herodes. Eles precisam do rei Herodes, né? Mas há um conflito entre eles e esse povo vai pedir uma audiência, porque há uma necessidade. Eles precisam, né, dos favores do rei, então eles pedem uma audiência para tentar resolver essa situação. Então Herodes vai partir de Jerusalém depois desse ocorrido em direção a Cesareia. E vai acontecer no dia dessa audiência, né, com esse povo de Tiro e Sidom, a Bíblia diz que o rei Herodes veste as suas vestes reais. As vestes reais, naquela época, continha um manto, né, sobre ele, da cor prata, ele era prateado. E quando Herodes sai, né, para fazer o seu discurso, o sol bate sobre esse manto e o reflexo faz com que o povo, né, vejam ele assim refletido, e a partir do que ele fala, esse povo precisa do rei, vai adular esse rei, e a voz desse povo vai dizer: Herodes, Herodes, esta é a voz de Deus, não é a voz de um homem, mas é a voz de Deus. Vão compará-lo, né? Vão comparar Herodes, vão adular ele, né? Vão, na nossa linguagem hoje, puxar mesmo o saco, né, de Herodes, vão tentar agradá-lo com palavras para conseguir o que eles precisam, né? Eles precisam que o rei amoleça o coração com eles. E então essa bajulação, essa comparação de Herodes a Deus
Herodes não contesta, Herodes não disciplina, não repreende o povo quando diz que a voz dele é a voz de Deus e não do homem. O que Herodes devia fazer ali era contestar, né? Deveria repreender, disciplinar. Lembram de Pedro quando entrou na casa de Cornélio, o gentil? Quando Cornélio viu Pedro, ele se prostrou diante de Pedro e Pedro diz: não faça isso porque eu sou um homem, né? Pedro, ele sabia, ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus e sabia que ele estava ali amando de Deus, porém ele não era, né? Ele era um representante, não era a presença do Senhor. Então, ele não permitiu que Cornélio se ajoelhasse diante dele. Mas agora, o rei Herodes, ele não dá a glória ao Senhor Jesus, né? Ele não dá glória a quem tem glória, mas ele recebe a glória desse povo para ele. E Lucas vai entender que essa atitude de Herodes, né, chama para ele a acusação. Lucas vai considerar a morte, vai considerar essa atitude de Herodes como um castigo divino, porque Lucas escreve que o anjo do Senhor fere Herodes com uma enfermidade, e essa enfermidade o leva à morte, e Lucas descreve que ele foi comido por vermes, né? Então, essa atitude de Herodes leva ele a uma condenação, né, cruel, né? Porque a blasfêmia, ela não tem perdão, né? Nós sabemos que Deus é sobre a nossa vida, nós sabemos que Deus nos usa, nós sabemos que nós somos instrumento para Deus manifestar os seus milagres, né? Mas nunca nos é permitido, né? Não é permitido que isso não venha enraizar no nosso coração, porque quando o desejo de ser divino, quando o desejo de ser divino está dentro do nosso coração, nós sabemos que a raiz da soberba, ela já está ali. Lembram que Satanás teve esse desejo? O desejo de Satanás de se igualar a Deus levou com que Deus o expulsasse da sua presença, né? Deus tenha misericórdia desse povo, né? Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da sua igreja, que jamais esse desejo de se comparar, de se comparar a Deus, de querer se igualar a Deus, ou de se achar merecedor da glória que é do Senhor, que isso jamais venha se enraizar no nosso coração. Que o que venha se enraizar no nosso coração seja a humildade de reconhecer que só Ele é o Senhor, né? Que sejamos humildes, que a igreja do Senhor seja humilde para entender, para saber que a glória é dele, né? Que a honra é para Ele, que o louvor é dele. É para Ele, por Ele, nele, todas as coisas, né? O Senhor Jesus é merecedor da glória e honra e louvor para todo sempre sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E então, Herodes morre, e aí o capítulo de número 12 vai encerrar com a narrativa de que mesmo com todos esses acontecimentos, mesmo com toda essa situação, com essa perseguição violenta, com a morte de um discípulo, com a prisão de Pedro novamente, né? Mas o versículo de número 24 vai dizer que mesmo assim a palavra do Senhor continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Então, mesmo diante de toda essa situação, a igreja do Senhor se mantinha viva, se mantinha crescendo e se mantinha se multiplicando. Nenhuma luta, nenhuma perseguição, nem a violência, nem a morte, né, conseguia parar a igreja do Senhor. E que isso esteja vivo no nosso coração nos dias de hoje. Que nada venha parar a sua caminhada, a sua fé, que nada venha impedir a missão que o Senhor colocou sobre o teu coração. Que você cumpra com excelência, que nada venha impedir você de continuar a sua caminhada. Versículo de número 25, para a gente encerrar, vai dizer que quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Lembram que no capítulo 11 eles estavam em Antioquia e havia uma necessidade, foi predito pelo profeta Ágabo uma fome sobre a cidade sobre Roma, né? Então sobre a igreja de Jerusalém, e a igreja de Antioquia, eles fizeram
fizeram uma arrecadação para que Paulo e Barnabé então fossem entregar aos judeus a igreja de Jerusalém. E é essa a missão que vai dizer aqui no versículo de número 25. Saulo e Barnabé, eles vão a Jerusalém, então levar esta oferta, e então por isso que vai encerrar assim, quando Barnabé e Saulo terminam a sua missão, a missão deles foi levar a oferta arrecadada pela igreja de Antioquia à cidade de Jerusalém. Quando essa missão é cumprida, quando eles entregam essa oferta, eles retornam a Antioquia, né? Retornam para a igreja de Antioquia, retornam a pregação aos gregos e levam consigo João Marcos. Quando a igreja está crescendo, há uma necessidade de novos trabalhadores, há uma necessidade de novos pregadores, né? Então agora Paulo e Barnabé vão levar com eles João Marcos. João Marcos é o filho de Maria, onde a igreja estava fervorosamente orando na casa dela. É esse João Marcos que escreve o Evangelho de Marcos. Ele vai ser assistente de Paulo e Barnabé em Antioquia, né? Que é uma igreja de um povo grego. O Evangelho de Marcos, ele é direcionado aos cristãos gregos, né? Os gregos convertidos. E então Marcos vai com Paulo e Barnabé para aprender, para ser assistente, para aprender, para ser auxiliar e aprender a experiência com o Senhor Jesus, né? É isso que o Senhor faz, ele nos envia de 2 em 2, ele nos envia sempre com alguém para que possamos ver a experiência. Deus sempre vai nos capacitar, né? Os 12 andaram com Jesus durante 3 anos para aprender, e agora João Marcos vai andar com Paulo e Barnabé também para aprender, e ele será um grande pregador do Evangelho de Deus. E é isso que o Senhor faz. Peça para o Senhor que coloque ao seu lado alguém que disponha da mesma fé, né? Do mesmo sentimento, da mesma disposição do seu coração, na mesma proporção, né? Que você está disposta a se entregar para o Senhor. Peça para o Senhor: Senhor, eu preciso de amigos de fé, né? Eu preciso de amigos que disponham da mesma sinceridade, da mesma humildade, do mesmo desejo de cumprir nesse tempo aquilo que o Senhor confiou ao meu coração. E o Senhor com certeza enviará, né, um João Marcos, vai enviar um Arão, vai enviar um Ur, vai enviar alguém para orar com você, para buscar com você, para te dar a mão nos tempos difíceis e ajudar a fazer com que a igreja do Senhor cresça nesse tempo, para a glória dele, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Traz línguas de fogo, bati